Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente recebe aqui nos nossos estúdios a deputada Andréa Werner, do PSB. E a gente teve aqui, né, deputada, um mês muito importante, o mês de abril, que é também comemorado o mês de conscientização do autismo. A senhora, como tem essa bandeira como uma das principais, né, do mandato, teve bastante atividade nesse mês, então queria fazer um balanço, já começar a nossa entrevista fazendo esse balanço das atividades. Bom, o mês de abril é sempre o mais tumultuado da minha vida, né? Até brinco com a minha irmã que eu nunca vou estar presente no aniversário dela, que é dia 3, justamente porque dia 2 é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, e sempre tem muito convite para palestra, para comparecer em municípios, para falar, enfim, para todo lugar. Então é o mês que eu mais corro de um lado para o outro. A gente fez na Alesp, o meu mandato fez uma audiência pública, para a gente falar sobre desafios em geral, né, e chamar quem vive isso na prática, tanto para crianças quanto adolescentes e adultos. Foi muito interessante, teve a participação do deputado Suplicy também, que apareceu mais para o final e que ele sempre agrega, né, com tudo que ele traz para a gente. E a gente também teve alguns lançamentos de projetos de lei, pensando nesse assunto. Enfim, muita coisa mesmo. É bem cansativo, mas é muito produtivo, porque apesar da gente ainda ter que falar de conscientização, eu acho que o que a gente precisa mais atualmente é passar para... E agora? Políticas públicas, que é o que mais falta, né? Na saúde, na educação, na assistência social, para todo lado, é o que mais falta. E a senhora falou que discutiram muito a questão dos desafios. O que vocês puderam perceber que precisa de uma atenção mais imediata, ou até que já tem até um projeto que a senhora já apresentou, mas que talvez esse daí tenha que ser um foco maior aqui da Assembleia? O que foi possível concluir? Bom, as denúncias que a gente recebe no gabinete, né, e só no primeiro ano de mandato foram cerca de 15 mil contatos e a gente investigou mais ou menos umas 3.500 denúncias trazidas, elas se dividem em alguns blocos, mas majoritariamente o que mais vem lá é saúde e educação. Então, quando a gente está falando de educação, é problemas na educação inclusiva, que não tem um acompanhante especializado, que é aquele que está previsto em lei, geralmente só tem uma pessoa na escola que leva os alunos no banheiro, ajuda com a alimentação, mas o acompanhante especializado previsto na Lei 12.764 de 2012 não existe, né? Isso é uma das principais coisas. Outra coisa é falta de um material adaptado, um currículo adaptado, que geralmente é feito pela professora de educação especial, quando a escola tem a sala de atendimento educacional especializado, e o problema é que muitas escolas ainda não têm, apesar de ser lei. Horários reduzidos, contra a vontade da família, a criança chora e entra em crise, ligam para a família buscar, e até coisas mais dramáticas que andaram acontecendo justamente porque os professores não têm uma formação continuada que é baseada em evidências e que dá de fato ferramentas para eles, que é alunos autistas entrando em crise e a escola chamando a polícia, chamando a GCM. A gente recebeu esse tipo de denúncia e é sempre bom lembrar, não é culpa do professor, né? É aquele desespero de eu não sei o que fazer, eu não tenho ferramentas para ajudar esse aluno, né? Então, é muita coisa que precisa de mudar. Para isso a gente precisa de investimento, né? Porque muitas mães ficam aí, às vezes o filho não está indo na escola, não consegue trabalhar, a gente está falando de uma maioria de mães solo, nesse caso porque os maridos vão embora quando vem o diagnóstico, né? Grande parte das vezes. Então isso acaba precarizando a família inteira, esse tipo de situação. Outra coisa é saúde, né? Tratamento no autismo no Brasil é para quem tem dinheiro. Ou plano de saúde, mas até plano de saúde está muito ruim ultimamente. Né? Então, assim, no SUS, o que a gente vê? Quem consegue alguma coisa em um SER ou em um CAPS, geralmente é uma vez a cada 15 dias em grupo durante meia hora. Quer dizer, isso não serve para nada. Nada, virtualmente nada. Não vai fazer a menor diferença na vida daquela criança ou adolescente. Planos de saúde de um ano para cá começaram a cancelar apólices de pessoas principalmente autistas, mas também com outras deficiências e até em tratamento oncológico. A gente recebeu mais de 500 denúncias sobre isso no gabinete, entregamos para o Ministério Público e o Ministério Público abriu acho que 6 inquéritos para investigar 6 operadoras, porque essa prática é ilegal. Tem uma decisão do STJ que diz que você não pode cancelar plano de saúde de quem está em tratamento. Também descredenciando clínicas que prestavam um serviço de excelência para muitas crianças ou adolescentes autistas, muitos de uma vez, e de repente avisam, o plano não vai mais pagar essa clínica, agora nós temos a nossa própria clínica. Só que geralmente é uma coisinha precarizada, com atendimentos de 15 minutos que não são daqueles especialistas que a criança tinha atendimento de 50 minutos, em grupo. Então é uma queda brutal na qualidade do tratamento que aquela criança fazia. Também oficiamos o Ministério Público por causa disso. Então são várias ações ilegais que os planos têm tomado nos últimos anos, né? Então, a demanda no gabinete é enorme, né? Eu falei aí que foram cerca de 15 mil contatos, a gente recebe mais ou menos 80
contatos para dúvida, sugestão ou denúncia todos os dias. Nossa. E a gente tem uma equipe de acolhimento só para cuidar, de falar com essas famílias, entender a denúncia. Porque o que não para de acontecer é a violação de direitos de famílias de autistas e outras pessoas com deficiência. Bom, essa questão dos planos, né, foi uma que a gente falou bastante já no ano passado e continua, então, acontecendo. Continua porque, infelizmente, a ANS, que é o órgão que regula esse mercado, falha muito no seu papel, né? Então, às vezes, as pessoas abrem uma reclamação na ANS e falam, já faz 2 meses, nem resposta eu não tive, ou não teve resolução nenhuma. E aí a única saída fica sendo procurar a defensoria pública ou procurar um advogado particular para colocar na justiça, porque se colocar na justiça, provavelmente vai reverter, porque a decisão é ilegal. O problema é que a gente sabe que tem um problema imenso de acesso à justiça no nosso país. Não é fácil você ter acesso à defensoria e muito menos a você pagar um advogado particular. E os planos sabem disso. Eles sabem que de 10 pessoas que eles cancelarem o plano de saúde, 2 talvez vão entrar na justiça. Então eles acabam saindo no lucro de qualquer forma, né? E a senhora falou também da questão da acessibilidade, né, das escolas. A gente às vezes fica querendo uma solução muito simples, de falar o primeiro passo, a primeira decisão, mas no final das contas, a capacitação dos professores, até para eles entenderem como lidar com esse aluno, para eles de fato lidarem da forma correta, esse seria talvez o mais urgente nesse momento? Ai, tem tanta coisa urgente. Muitas coisas, é um né? pacote de coisas urgentes, né? Mas sim, capacitação de professores é uma coisa urgente, porque a gente recebe não só mães no gabinete, a gente recebe professores desesperados, falando, olha, a minha sala tem 40 alunos, 10 têm alguma deficiência. Pensa como pode ser isso. 35 alunos, 5 autistas. E aí a gente sabe que muitas vezes o autista, se ele for um autista com mais alto nível de suporte, igual meu filho, por exemplo, não fala, tem deficiência intelectual, então já vai ter uma dificuldade de aprender aquele conteúdo da forma como está sendo passado, ainda tem a questão das crises por motivos sensoriais, de demanda e tudo, então assim, é muita informação. Eu acho que fazia até sentido, há uns 20 anos atrás, a gente falar que professor não precisa saber de autismo ou de nenhuma deficiência, ele precisa saber de educação, que é o que é muito falado. Porque a gente não tinha autistas como meu filho na escola naquela época. E uma criança que é cadeirante, o professor não precisa de fato saber da deficiência dela para poder ensiná-la, né? Mas quando a gente tem um nível tão grande, um número tão grande de autistas, principalmente grau 2 e 3, que é os que precisam de maior suporte, na escola pública, porque a escola particular acaba dando um jeitinho de empurrar esses alunos para a escola pública, fica 5 por sala. Precisando de suportes específicos, porque o cérebro deles aprende diferente. O cérebro deles, às vezes, provoca reações que geram crises, quer dizer, nem tudo é controlável do lado de fora. O que está dentro da cabeça dele pode gerar uma crise. Com uma incidência tão alta quanto é do autismo, que é o transtorno do neurodesenvolvimento de maior incidência, né? Nos Estados Unidos se fala em 1 em cada 36 crianças, quer dizer, toda sala de aula vai ter um autista. É óbvio que os professores precisam ser atualizados com relação a isso. Nem que seja com as técnicas mais básicas, baseadas em evidências, para que eles possam, de fato, ajudar esses alunos, né? A maioria dos professores quer, sim, ajudar os alunos, só não sabe como. A gente teve até nesse mês de abril, né, a divulgação de dados sobre o aumento de número de pessoas com o TEA nas escolas. De certa forma, até reflete o aumento do diagnóstico também, né? E o aumento dessa conscientização de que não é para deixar a criança em casa, que é para tentar, de fato, colocar ela na escola. Então, isso reflete um pouco? São várias coisas juntas. Tem sim um aumento de diagnósticos, mas assim, as crianças que às vezes estão tendo diagnóstico agora, elas são o chamado grau 1 de suporte, que é o que tem menos suporte. Elas demoraram mais a ter o diagnóstico. Então, às vezes elas já estavam na escola com dificuldades um pouquinho mais leváveis, vamos dizer assim, que dá para levar sem muito treinamento, e só tiveram um diagnóstico agora. Mas a gente tem uma questão que desde 2008, quando veio a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, se deu um direcionamento do Estado brasileiro para começar a tirar dinheiro das escolas especializadas, que eram segregadas, e investir em inclusão. O grande problema que a gente vê é que, sim, tirou os fundos daqui, das escolas especializadas, então elas são poucas, raras, e as famílias quase não conseguem, não é uma questão de escolha, porque quase não tem escolha, quase não tem escola especializada, são muito poucas, mas não se investiu como deveria do lado de cá. Então a gente tem uma multidão de autistas que estariam nas especializadas e que agora estão indo para a escola regular, mas a escola regular não se preparou, o que é bem absurdo, porque essa política é de 2008, né? Porém, vamos lá, dinheiro, precisa de dinheiro. O dinheiro foi tirado daqui e não veio para cá como deveria. Ou não, pelo menos com as políticas públicas que deveria.
Né? Qual é a formação que está sendo dada para esses professores? Porque tem, formação continuada tem. Às vezes é online, do estado tem, dos municípios tem. Mas qual o conteúdo? A gente está falando de professor, esse aluno aprende diferente, então vamos ensinar um método diferente de alfabetização, comunicação alternativa, métodos que são baseados em evidência, ou a gente está falando com um professor que basta ele incluir se ele tiver amor no coração? Né, que é o que a gente escuta que acontece em grande parte dos municípios e dos estados. Então, a gente precisa ter uma mudança nessa formação continuada. A gente tem um problema crônico na educação, que não é só ruim para alunos autistas, que é para qualquer aluno, salas lotadas. Isso é horrível para qualquer aluno, uma sala lotada. É impossível, é virtualmente impossível para o professor dar atenção para todo mundo, ainda mais para quem tem mais necessidade de atenção, numa sala com 40 alunos. Só que como que a gente diminui o número de alunos na sala? Construindo escola e contratando professor, ou seja, precisa de muito dinheiro. É um esforço político e de orçamento enorme para isso acontecer. A gente vai lutando por isso, mas é assim, o que a gente consegue fazer agora? Né? Eu falo que eu sou uma resolvedora de problemas, porque a gente recebe problemas muito graves no gabinete todo dia e urgentes. O que dá para fazer agora? Dá para já mudar a formação continuada? Já vai ajudar um pouco? Vamos fazer isso. Dá para a gente providenciar esses acompanhantes especializados que estão previstos na lei para os alunos que de fato precisarem, porque não é todo autista que precisa desse acompanhante especializado. Eu mesma não precisei, eu acho que se eu tivesse tido um auxílio na escola de uma professora de educação especial em momentos pontuais, eu não teria perdido a 8ª série, por exemplo. Mas o meu filho precisa de alguém 100% do tempo, ou pelo menos 90% com ele, porque o meu filho não vai nem no banheiro espontaneamente. Alguém precisa falar, Theo, faz 2 horas que você não foi, vai lá. Ele tem muita dificuldade com iniciativa para as coisas, né? Então, tem alunos autistas que, de fato, vão precisar desse acompanhamento que é pedagógico e que é função do Estado, dos municípios ou da escola particular fornecer. E está faltando, e muitas vezes a gente percebe que é por motivos ideológicos que cabem muito bem às razões financeiras. Né? Então, a gente vê uns discursos por aí, em secretarias da educação, de estados, municípios e até no MEC, dizendo que o acompanhante especializado segrega o aluno, que ele exclui o aluno, que se tiver um acompanhante, então não é inclusão. E veja como esse discurso cabe direitinho para quem quer economizar. Né? Você não precisa contratar, porque é uma coisa, no final está na lei, mas é uma coisa ruim, que vai segregar o aluno. Então, uma coisa serve à outra. Né? Então, tem coisas que a gente precisa trabalhar que partem primeiro de uma barreira que é atitudinal, ideológica, para que a lei seja cumprida, porque ninguém está pedindo nada que não está na lei. Eu processei o Estado de São Paulo, porque meu filho saiu da escola municipal e foi para a estadual, não forneceram um acompanhante especializado e não queriam deixar acompanhante pessoal dele entrar. Eu processei o Estado, o juiz olhou e falou, isso aqui está na lei, isso aqui também está na lei, isso aqui também. Tá, cumpra-se. E mandou eliminar. Então ninguém está pedindo favor, ninguém está pedindo privilégio. Está todo mundo pedindo o que está na lei, né? E é isso que a gente luta para que aconteça em conversas com a Secretaria Estadual de Educação, com os municípios, estamos trabalhando para isso. Bom, e até como ocasião desse mês, a senhora apresentou 6 projetos. Eu vou mencionar aqui rapidamente, mas não vou falar o número deles para a gente não perder muito tempo, mas vamos lá. Um pela inclusão no mercado de trabalho, o outro pelo estacionamento prioritário e regulamentação, formação de pessoas com deficiência, centro de cuidados para pessoas com deficiência e seus cuidadores, política de saúde mental para cuidadores e moradia assistida. Sim. Então conta um pouquinho pra gente deles, como é que, assim, de forma geral, né, como é que eles surgem aí, também a partir dessas denúncias? A gente tentou endereçar vários problemas que são graves em todas as idades, né, porque às vezes as pessoas esquecem que autistas crescem, né, eu aqui, inclusive, com 48 anos, viram idosos, né, então uma das maiores preocupações das mães é quem vai cuidar do meu filho depois que eu morrer, porque muitos não têm autonomia, o meu filho não tem autonomia. Então, a gente precisa de moradias assistidas ou de vida independente, enfim, tem vários modelos que podem ser utilizados de acordo com a necessidade do indivíduo, com o grau de autonomia que ele tem. Então, foi esse projeto de lei para que as mães possam morrer em paz. É isso, a gente fala que a gente não tem direito de morrer, né? A gente que tem filho com alto nível de suporte. Amparo no mercado de trabalho para que tenha todas as adaptações previstas na Lei Brasileira de Inclusão, na Lei Berenspiana, também no mercado de trabalho, porque é um direito, mas que a gente vê não sendo cumprido, porque às vezes não está tão claro assim na lei, e isso é usado como desculpa para que a pessoa não tenha as suas adaptações no mercado de trabalho, né? Saúde mental de cuidadores, urgente. A gente sabe que autismo, principalmente, é uma condição de fundo muito genético, então é muito difícil você ter um autista
que não tem um pai ou uma mãe autista, um dos dois, ou que não tenha outras condições da neurodiversidade, porque é genético, né? E isso já predispõe a pessoa a ter maiores questões de saúde mental, né? E ainda junta toda a sobrecarga do trabalho, do cuidado que não é remunerado, que é outro projeto de lei que eu já apresentei ano passado, para que seja remunerado, toda a questão do abandono da família, da sociedade, muitas vezes do marido, da dificuldade de se manter financeiramente, da escola que exclui, da terapia que não tem, né? Então eu sempre falo, o problema não é o autismo, são todas essas ausências que cercam essas famílias, né? E isso deteriora ainda mais a saúde mental. E atualmente nos CAPs a gente não tem ainda profissionais suficientes para que possam atender essas mães, o que é gravíssimo, porque a gente tem questões gravíssimas de saúde mental com essas mães cuidadoras. O podcast da Alesp vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com a deputada Andrea Werner, do PSB. O podcast da Alesp está de volta. A gente continua conversando com a deputada Andrea Werner, do PSB. A senhora trouxe essa discussão, né, que o Ministério da Saúde retirou as orientações sobre o diagnóstico do autismo dos materiais. Eu tô falando aqui de uma forma simplista e a senhora explica pra gente o que foi isso. Bom, a caderneta de vacinação do SUS é um documento muito completo e, às vezes, principalmente para famílias que têm menos acesso à informação, é a única informação que eles vão ter sobre marcos do desenvolvimento da infância. Então, tem ali uma lista completa. Ó, bebê de 6 meses, tem que sentar, tem que fazer isso, tem que sorrir, tem que dar tchauzinho, nananã. Várias idades, acho que vai até os 6 anos, se eu não me engano. Posso estar enganada, mas é pelo menos até os 6 anos. E dentro dessa caderneta, tinha também um instrumento de rastreio de atraso no desenvolvimento chamado MChat, que é validado internacionalmente e é um instrumento muito simples. Basicamente, ele pergunta, seu filho dá tchauzinho? Sim, não. Seu filho sorri quando você sorri para ele? Sim, não. E isso, no final, dá uma pontuação que indica se a criança está com atraso no desenvolvimento, bebê, principalmente, até 18 meses. Então, assim, ele é importantíssimo para que a própria família possa usar e perceber se tem ali um atraso, e a gente recebe, às vezes, feedback de médicos da saúde, da família, ou que trabalham em postos de saúde, dizendo que as famílias chegam com a caderneta mesmo e falam, ó, doutor, eu vi isso aqui, eu fiquei na dúvida que está na caderneta, o meu filho não faz isso, não faz aquilo. Então, é um instrumento à mão da família para poder identificar se o filho tem algum atraso no desenvolvimento. E na caderneta deste ano, que foi, acho que, elaborado em 2023, foi retirado esse MChat. Os marcos do desenvolvimento ficaram lá, mas retiraram esse instrumento. A gente não entendeu muito bem as justificativas que foram dadas, mas eu, a Poliana, que é também a mãe de autista e tudo, que tem muitos seguidores, foi para a internet, a gente falou a respeito, e o Ministério da Saúde disse que vai voltar com a caderneta, por enquanto, pelo menos no site no aplicativo do SUS, porque agora acho que as cadernetas já foram impressas, né? Mas a gente espera que ano que vem esteja de volta. A gente tem certeza que tem questão de custo aí também envolvido, mas não pode retroceder nesse tipo de coisa, porque às vezes é a única informação que a família vai ter. Mas não vai ter tratamento depois. Isso é um segundo problema. A pessoa detectando e às vezes tendo o diagnóstico depois, ela pode saber os seus direitos, ela pode processar o município, se for o caso, procurar a defensoria. Então, a gente não ter tratamento para todo mundo não é desculpa para não dar informação e não dar diagnóstico, porque diagnóstico também tem a ver com direitos, né? É muito mais do que o tratamento, é isso, né? É o direito que aquela pessoa vai ter diante do município, diante de tudo, não é só, enfim, entender, bem mais profundo. Identificar. Bom, aproveitando aqui, né, foram cerca de 50 projetos apresentados nesse mais de um ano de mandato. Queria fazer um balanço, então, desse período. É a sua primeira experiência aqui na Alesp, como é que tá sendo? Foram 60 mesmo, a gente já atualizou esse valor aí. Né? Assim, porque 50, acho que foi no 1 ano, a gente já teve esses 6 agora em abril. A nossa produção não para. Teve um dia desse, eu tô tão assim com o trabalho, né? Eu penso tão tempo inteiro que esses dias eu sonhei com 2 projetos de lei. Sonhei. Eu acordei e mandei uma mensagem lá no meu grupo de trabalho. Ó, foi esse que eu pensei e tudo. Porque... Pensou, já planejou o projeto no sonho mesmo. Sim, falei, não sei como isso vai ser escrito, isso é com o time do jurídico, mas eu pensei nessas 2 coisas aqui. A gente é muita demanda, né? Então, a única coisa que não casa com o ritmo da Alesp, né? O ritmo aqui é bem devagar, então às vezes você aprova um projeto de lei por ano, mas não é por causa disso que a gente vai deixar de tentar, né? A gente continua tentando,
porque são muitas necessidades que vão surgindo, e cada família que a gente recebe que conta uma história, aí às vezes é mais uma coisa que a gente descobre que está descoberta pela lei, aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para que aquilo funcione, né? Ano passado eu tive um projeto de lei sancionado pelo governador, que dá direito ao acompanhante especializado dentro da sala de aula, que já era um direito de lei federal, agora a gente criou também a estadual para reforçar, né? Proíbe escolas de limitarem o número de alunos autistas por sala, porque isso era usado para recusar matrícula. Tipo, ai, mãe, já tem um autista nessa sala. Como se tivesse um limite, né? Tipo, ali. vozes da cabeça, assim, porque não existe isso na lei, mas as pessoas usavam isso para recusar. E também coloca multa para escolas que recusam matrícula de crianças com deficiência. E a esperança é que a gente consiga ir aprovando pelo menos os prioritários, né? Para mim tudo é prioritário, na verdade, porque tudo é muito importante. Mas assim, a gente tenta ali selecionar, porque de fato são muitas necessidades. E fora os projetos de lei, tem sempre a questão do diálogo, que eu tenho muito aberto com todos os deputados, independente do espectro político, e também com as secretarias do governo. Infelizmente, muitas coisas que eu gostaria de implementar, ou que eu gostaria que a gente resolvesse, precisam de dinheiro, que é o maior problema atualmente, porque só se diz que não tem dinheiro. Aí eu vou tentando, conversando com meus colegas deputados, para que a gente consiga colocar alguma coisa nesse sentido no orçamento do ano que vem, né? Bom, e foram, né, nesse um ano foram 15 mil atendimentos, mas a gente já sabe que até abril já está em quase 19 mil atendimentos. Então, eu queria também perguntar um pouco sobre eles, né? A gente tem até um outro podcast aqui que chama Bastidores. Eu queria falar dos bastidores desses atendimentos. Algum momento que tenha te marcado, que você lembra mais, que tenha sido, assim, mais memorável desses 19 mil? É muita coisa, né? Mas... Olha, tem um lado bom que muitas pessoas falando, e eu recebi isso por escrito das minhas meninas do atendimento, falando assim, eu nunca tive uma deputada que me ouviu de verdade, que botasse a equipe para fazer uma reunião comigo para ouvir a minha história, para ouvir os meus problemas. As pessoas ficam de fato emocionadas. É a primeira vez que meu voto vale a pena, que de fato a gente tem uma representatividade. Então esse é o lado mais bonito. O lado triste e pesado são denúncias às vezes muito pesadas. Pesadas num nível, as meninas do atendimento desligam e vão vomitar. Nossa Senhora. É coisas desse nível que às vezes acontecem. De tristeza, por violência contra a criança com deficiência, violência contra adolescente com deficiência, coisas graves, sérias, que já me fizeram entrar em contato até com o secretário Derrite diretamente. E também oficiar, às vezes, a Secretaria da Educação, porque algumas coisas acontecem em escolas mesmo. Então, eu brinco que todo mundo no gabinete tem que fazer terapia, porque a gente lidar com os problemas dos outros, principalmente nesta dimensão que chega no gabinete todos os dias, a gente tem que ter uma força emocional ali que você não desenvolve geralmente sozinho, não. Você precisa de uma ajuda psicológica mesmo, porque são pessoas que estão muito vulnerabilizadas e, de fato, é a primeira vez que tem um gabinete aqui cuja pauta principal é essa e que é voltado, de fato, para isso, né? Então, assim, as pessoas, acontece alguma coisa, eu falo que parece curva de rio, às vezes, porque todas as coisas acabam caindo lá, porque as pessoas sabem que a gente vai dar uma atenção, que a gente vai ouvir, que a gente vai querer saber, que a gente vai oficiar, né? Então, haja psicológico para todo mundo, porque coração tem muito de querer ajudar muitas pessoas, mas a gente precisa também se fortalecer, porque às vezes não é fácil lidar com tantas emoções, assim, de ouvir tantas coisas pesadas, né? E a senhora também é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é uma comissão nova aqui na casa. Como é que tem sido o trabalho lá? Bom, logo que eu fui eleita, eu fui tentar descobrir, né? E aí, a Comissão das Pessoas com Deficiência? Aí fala, não tem. Eu falei, como assim não tem? Como assim não tem? Tem em Brasília, na Câmara Federal, tem no Senado, tem na Câmara Municipal de São Paulo, por que não tem na LESP, né? E comecei a conversar internamente, e aí o meu colega de partido, Caio França, depois dessa conversa que eu tive com ele, protocolou um pedido, enfim, para que abrisse a comissão, e aí o presidente, na época, que era o Carlão Pignatari, topou abrir a comissão. Então foi uma super vitória logo antes de assumir o mandato, e está sendo muito importante estar nessa presidência. A gente ainda tem um desafio que é o quórum, porque assim, muitos deputados estão em muitas comissões paralelas e às vezes bate, enfim, o horário de uma entra no horário da outra, mas a gente tem conseguido que os projetos relacionados a pessoas com deficiência tramitem na comissão, porque antes eles iam para comissões, esse aqui parece que tem um pouquinho mais a ver com a educação, então vamos mandar para lá, né? Agora passam lá na nossa comissão primeiro, então está sendo importante até para a gente ter uma visibilidade do número de projetos, do que está se falando quando a gente fala com sobre pessoa com deficiência, então é uma importância enorme dessa comissão aqui na casa. Bom, a gente teve recentemente também a comemoração, aí você me fala se é uma comemoração ou não, mas de um ano da lei que garantiu o prazo indeterminado a laudos de pessoas com o TEA.
A senhora, o seu gabinete, que está sempre recebendo essas pessoas das famílias, o que eles relatam, tem, de fato, tido esse resultado na ponta? Pelo que a gente escuta, parece que não muito, tá? Os próprios planos de saúde continuam pedindo laudo atualizado a cada 3 meses. Nossa. Tudo que eles puderem fazer para dificultar o reembolso atualmente, eles fazem, né? Escolas também pedem e nem deveriam pedir pela legislação. Você não pode exigir laudo para que a criança tenha acesso a direito como sala de AE, esse tipo de coisa. Mas continuam pedindo, né? Eu só acho que essa lei, ela precisa ser complementada, e a gente já tem algumas leis federais tramitando a respeito, porque não é só o autismo que é uma deficiência permanente, né? Síndrome de Down também várias outras síndromes, pessoa que não tem algum membro do corpo também não vai voltar a ter em algum momento. Então, eu acho que esse mesmo direito deveria ser estendido para todas as pessoas com deficiências que são permanentes, e não só autistas, né? Mas eu acho que está tramitando na Câmara ou no Senado algo parecido. Bom, e também não dá. Eu sei que é um tema que a gente já costuma, que a senhora costuma repetir em entrevistas, mas eu não vou deixar de falar dele aqui, que é o recente. Não tá mais tão recente assim, Um mas. ano, Vamos dizer recente, então, ainda. O recente diagnóstico de autismo. A senhora tinha um diagnóstico de TDAH e aí teve esse novo diagnóstico. Então, queria saber, mudou, como é que tem sido depois desse diagnóstico? Eu acho que ajuda a ressignificar muita coisa, também a entender muita coisa, né? Principalmente sabendo que autismo é tão genético, assim. Hoje em dia faz sentido porque que eu olhava para o Theo quando ele era pequenininho e eu via ele fazendo certas coisas e eu pensava, eu sei por que ele está fazendo isso. Porque eu fazia isso quando eu era criança. Mas durante um tempo eu pensava que era tudo do TDAH. O TDAH, não, isso é o TDAH. Mas o TDAH e o autismo têm muitas coisas em comum, disfunção executiva, questões de hiperfoco, desregulação emocional, mas tem as coisas que separam, né, que fazem o diagnóstico diferencial. E sim, eu tenho essas coisas que fazem o diagnóstico diferencial, que é algum tipo de comportamento restrito repetitivo, interesses também. Então, foi feita uma avaliação muito completa durante 6 meses e a devolutiva veio dando detalhes de cada pilar ali onde que eu cumpria os requisitos. E o importante é a gente falar o seguinte, você pode cumprir todos os requisitos, mas se não tiver prejuízo significativo para a vida, não é autismo, né? E as pessoas às vezes olhando para mim, poxa, ela é uma deputada, que prejuízo que teve? Vocês não viveram minha vida na infância e na adolescência, né? As dificuldades que eu tinha de manter amizades, de entender qual discurso que era adequado para cada local, e isso afasta as pessoas, passa às vezes imaturidade. Quantas vezes na adolescência eu não tive problemas de saúde mental grave, depressão que não foi detectada, transtorno alimentar que veio de bandeja também, porque, né, quando você não trata, você não identifica e você não trata as coisas, vem chegando mais coisas, né, por causa desse emocional que a gente fica tentando esconder as nossas características. Então, eu tive uma adolescência bem difícil, não que a adolescência de alguém seja fácil, mas a minha adolescência especificamente foi bem difícil por causa dessas características que eu tentava ocultar, e isso trouxe outros problemas, e principalmente de saúde mental. Perdi ano na escola, enfim, perdi muitos empregos também. Perdi muitos empregos por questões relacionadas ao comportamental, não ao que eu entregava, porque no final das contas o que desempata todo mundo é o comportamental. E aí eu tinha que ouvir que eu não me relacionava com todo mundo, que eu não ia almoçar com o chefe, que era importante, que eu não sorria, que eu era muito séria, e tem muito a ver com a coisa de eu tô sobrecarregada, eu não sorrio mesmo. Eu fico mesmo, meu rosto parece que dá uma derretida. E isso prejudica muito a gente no ambiente corporativo. Então, hoje é importante até para eu entender. Às vezes eu recebo pessoas no gabinete, já é mais final do dia, eu já estou com mais dificuldade de falar, às vezes, porque eu estou sobrecarregada, minha vista começa a ficar borrada, e eu aviso a pessoa, eu falo, eu não estou triste nem mal-humorada, é porque hoje eu recebi muitas pessoas, então eu estou um pouco sobrecarregada, então não se assuste, porque para depois não sair falando, arrogante, estava com cara feia, aquela coisa. Então, tendo consciência disso, me ajuda também a perceber quando isso está acontecendo e também a avisar as pessoas, né, para que não tenha esse tipo de ruído de novo. Bom, a gente está chegando aqui no fim da entrevista. Eu queria saber as expectativas para esse próximo ano. Já tem muito projeto novo que a senhora apresentou. Quais vão ser os focos, então, para esses próximos 365 dias? Nossa, que é muito foco, porque é muita coisa, né? Mas eu acho que se a gente conseguir melhorar um pouco a inclusão escolar no estado, que é um dos meus principais focos aqui, hiperfoco, inclusive, eu acho que vai ser muito bom, né? Eu estou conversando com meus colegas deputados para ver se a gente consegue botar uma emenda no orçamento para poder favorecer esse tipo de coisa. Estou com muita conversa com a Secretaria da Educação a respeito de coisas que a gente pode melhorar. Então, o diálogo está sempre aberto, porque política é diálogo mesmo, né? E a gente só consegue melhorar a vida das pessoas se a gente se unir, às vezes, em torno de um assunto. E é isso que eu estou tentando fazer aqui todo dia.
Deputada, muito obrigada pela atenção aqui com o podcast. Foi muito bom ter esse entendimento maior, né? Quando a gente conversa com alguém que conta mesmo, que explica mesmo como é que funciona, faz toda a diferença. Então, obrigada mesmo. Obrigada, gente. Esse foi o podcast da Alesp com a deputada Andréa Werner, do PSB, fazendo um balanço aí das atividades desse último ano, desse primeiro ano de mandato, também do mês de abril, que foi o mês de conscientização do autismo, e também falando um pouquinho desse foco aí para esse próximo ano. Até a próxima!